Bom dia a todos, meus irmãos, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos hoje mais um banquete de amor. Que Deus nos abençoe nesse dia lindo que o sol nasceu, né? Graças a Deus, louvado seja. Então vamos lá, meus irmãos. Escândalo. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Ai do mundo por causa do escândalo. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, melhor seria para eles que lhe atasse ao pescoço uma dessas mós que o asno faz girar e que o lancem no fundo do mar. Cuidem-se bem para não desprezar um desses pequenos. Eu lhes declaro que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, pois o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Se tua mão ou teus pés é motivo de escândalo, corta-os e joga-o para longe de ti. Melhor será para ti entrar na vida com um só pé ou uma só mão, do que ter dois e ser lançado no fogo eterno. Se teus olhos é causa de escândalo, arranca-o e joga-o para longe de ti. Melhor para ti seria entrar na vida com um só olho do que ter dois e ser precipitado no fogo do inferno. São Mateus. No sentido popular, escândalo se diz de todas as ações que choca a moral ou a decência de modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de certo baque. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque o seu orgulho as faria sofrer. Sua consideração seria afetada entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas e quanto lhes basta a sua consciência ficar tranquila. São segundo as palavras de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente utilizada, é muito mais geral, por isso, em certos casos, não se compreende a acepção. Não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que é resultado dos vícios, das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo a outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens imperfeitos, como são na terra, são propensos a praticar o mal, e porque árvores más dão maus frutos. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles a obrigação de praticá-los. É necessário que o escândalo ocorra, porque os homens, estando em expiação na terra, se punem a si mesmo pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer por causa do mal, procurarão remédio do bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus tira o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou os refugos. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e durará para sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus seria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houver mais culpados, não haveria mais necessidade de castigo. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria causar o mal ao seu próximo e todos seriam felizes por serem bons. Esse é o estado dos mundos elevado e de onde o mal está excluído.
Esse será o estado da terra quando tiver progredido suficientemente. Mas, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de local expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, e que são expulsos do mundo, que se tornaram felizes. Mas, ai daqueles por quem o escândalo vem. Isto é, que o mal sendo sempre o mal, aquele que sem saber serviu de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para um pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também o mau filho que fez sofrer o seu pai, e desse modo sofre a pena do talião. Mas o filho não está livre dessa pena e deverá ser castigado, por sua vez, em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se tuas mãos é causa de escândalo, corta-a, figura enérgica que seria absurdo tomá-la ao pé da letra, e que significa simplesmente que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isso é, de mal, arrancar de seu coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso, ou seja, que seria até mesmo preferível a um homem ter a mão deceptada a que essa mão pudesse ser para ele instrumento de uma ação má, ficar privado da vista antes que seus olhos lhe tivessem servido para alimentar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que capta o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo apresenta. Meus irmãos, como o irmão fala aqui, não devemos levar ao pé da letra, né? Temos que usar o raciocínio e pensar. Quando Jesus fala, se tua mão é motivo de escândalo, arranca e joga fora, corta. Não quer dizer que a gente tem que cortar a nossa mão para a gente não praticar o mal, como roubar ou matar, mas simplesmente não usar a nossa mão para o crime e para a maldade. Quando ele disse, seus olhos é motivo de escândalo, arranca. É para a gente não olhar as coisas com os olhos do mal, mas com os olhos do bem, com os olhos do amor, né? Em vez que tem gente que olha tudo com maldade, vê maldade em tudo. É isso que Jesus quer que a gente tire de nossos olhos, para aprendermos a usar ele para o bem, com amor e com humildade. Então, se uma pessoa, a gente vê muitos irmãos aí que nascem sem mão, sem braço, com opção de problemas, né? Cegos. Nem sempre quer dizer que é porque ele usou isso por mal. Às vezes é uma prova. Tem um livro que eu li de um rapaz que ele era rico, milionário, bonito. Então ele abusava da vida por causa de ser rico e bonito. Um dia ele sofreu um acidente e ficou cego. Brigou contra Deus, xingou, brigou com o mundo, principalmente com Deus, que achou que Deus castigou ele. Quando ele desencarnou, ele compreendeu o porquê que ele sofreu aquele acidente e ficou cego. Aí ele pediu que numa próxima vida, além de nascer cego, ele nascesse cego, surdo, mudo. É a prova que ele pediu, porque ele compreendeu a consequência que Deus queria evitar nele, porque sabia que ele não estava usando bem a vida dele na terra e que os olhos dele só ambicionavam as coisas. Então ele sofreu aquele acidente para aprender, mas ele se revoltou. Então quando ele compreendeu que aquilo foi para o bem dele, ele pediu para nascer cego, surdo e mudo, porque ele aprendeu. Então, dessa vez ele não ia reclamar, nem brigar, nem xingar com ninguém. Então é isso que Deus quer nos dizer. Para a gente evitar de falar mal da vida dos outros, ficar escutando conversa para fazer fofoca, de olhar as coisas com mal, de usar nossas mãos para praticar o mal, de usar as nossas pernas para perseguir as pessoas. É isso que Deus quer que a gente não faça. Para isso a gente não precisa estar sem perna. Então aquele que nasceu, às vezes, alguns com esses problemas todos, alguns são expiação, porque usou mal. Né? Eu conheci uma mulher que a língua dela era enorme e ficava para fora da boca. É Deus castigando? Não. É a própria consciência da pessoa
que mostra exatamente onde que ela errou. Então, a gente, analisando a nossa vida, a nossa maneira de agir, a gente pode perceber onde que a gente errou e onde que a gente acertou. Onde a gente percebeu que errou, vamos mudar para melhor. Onde a gente viu que acertou, vamos fazer mais o bem. Então ele fala, se tua mão é motivo de escândalo, corta. Não é para levar o pé da letra. Não, eu tenho vontade de matar aquele homem, então eu vou cortar minha mão para me matar. Não, é mudar o pensamento. Mudar o pensamento para o amor. Então, o escândalo é tudo aquilo. O escândalo é todo o procedimento contra a moral. É tudo que leva o homem ou a mulher à queda, né? Escândalo antigamente era diferente. Se uma moça ficava grávida, solteira, aquilo era um escândalo, era uma vergonha para a família, os pais costumavam pôr na rua, e se aquela filha prostituísse, aquilo para os pais era uma dor enorme, né? Então, antigamente se falava que a mulher não tinha valor. Lá para 2, 3 mil anos lá para trás, né? Que a mulher não tinha valor, que a mulher nem tinha alma, que a mulher só servia para servir o homem e ter filhos. Graças a Deus que as coisas mudaram, né? Porque antigamente se apredejava uma mulher que traía o marido, né? Mas o homem saía impune, o homem podia, né? Então, graças a Deus que as coisas mudaram, né? Então, o escândalo, é isso que Deus quer que a gente evite de mudar o escândalo. Então, tem muitas pessoas que cometem crimes terríveis. E muitas pessoas, ela conhece aquela pessoa como uma pessoa de bem, uma mulher de bem, um homem de bem, que só pratica o bem, mas muito atrás desse bem fazem muitas maldades. Então, enquanto ninguém sabe, para eles está tudo bem. Aí eles evitam que o escândalo aconteça. Né? Se ele tem testemunho dos erros deles, eles matam para que ninguém fique sabendo. Mas a verdade uma hora aparece. Então tem muitos escândalos que ficam ocultos e às vezes nessa vida nem é descoberto. Mas esse espírito, a hora que desencarnar, vai sofrer muito na espiritualidade e na outra reencarnação ele vai responder por seus atos. Às vezes ele pode não ter cometido nenhum crime, porque ele aprendeu a lição na espiritualidade depois de tanto sofrer, ele pode ter pensado, não, agora eu vou mudar, não quero mais fazer isso. Só que ele tem que sofrer as consequências dos atos dele. Aí ele vem na outra vida, pode ser até uma pessoa honesta, direita, mas alguma coisa acontece que alguém calunia e todo mundo acredita e aquela pessoa é punida e às vezes preso. A gente não vê aqui na Terra que muitas vezes uma pessoa é presa e depois de muitos anos se descobre que a pessoa é inocente? Por quê? A gente planta, a gente colhe. Então aquela pessoa está respondendo porque ela fez em outra vida e não foi respondido. Então o escândalo é aquilo que agride a nossa moral, né? Em como os irmãos falam, errar é no humano, mas continuar no erro é que não deve. Se a gente compreendeu que a gente cometeu um ato errado, a gente deve se arrepender e sim mudar de atitude. Assim como as pessoas vão na igreja confessar com o padre ou com o pastor, confessa seus pecados, o padre perdoa, manda rezar, não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, a pessoa acha que pode continuar errando, que vai lá e o padre perdoa e que está tudo bem, mas não é isso. A gente foi lá, errou, confessou. Depois a gente vai, eu errei, agora eu vou mudar de atitude. Se eu ofendi alguém, eu vou lá pedir perdão. Se eu causei danos àquela pessoa, eu vou pagar por esses danos. Tipo, se eu quebrei um carro, quebrei uma janela, eu vou lá dar um carro novo, ou comprar outro, ou consertar aquela janela. Se eu fiz uma fofoca, eu vou lá falar para todo mundo que foi culpa minha, que eu inventei. Todo mundo vai ficar de cara feia, não vai? Se eu tiver feito isso, vão ficar. Então, eu vou sofrer as consequências daquele ato. Todo mundo vai virar as costas para mim, até que eu mude de atitude e prove que eu mudei. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente possa sempre ter boas atitudes e bons pensamentos para que a nossa vida seja sempre abençoada. Então, a nossa consciência está ligada ao Pai Eterno. A lei de Deus está na nossa consciência, basta a gente usá-la para o bem, né? Então, como os irmãos falam, cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Está tudo em nossas mãos. Vai depender de nossos atos, de nossos pensamentos. Então, meus queridos irmãos,
Que reflitamos hoje nesse evangelho de hoje e nas nossas ações, para que a gente possa ser feliz, pois nós só sofremos por causa dos nossos maus atos. Então a culpa não é de Deus nem de ninguém, é de nós. E não devemos causar escândalos aos menores, que às vezes tem criança por perto e as pessoas causando aquele escândalo. Por isso que Jesus falou, se a gente causar escândalo a um desses menores, esses menores não precisa ser só criança, não. Seres humanos adultos também, que é melhor que ponha uma mó aqui no pescoço e se lance, né? É melhor, então vamos evitar, porque senão nós vamos sofrer as consequências. Então, vamos olhar bem pelos nossos atos, pelas nossas atitudes e pedir a Jesus que ilumine os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para que sejam de paz e de amor. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos nós e a vocês que estão me ouvindo, que abençoe seus lares, seus familiares, para que seja de paz, de amor e de luz. Vamos dar bom exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Vamos cultivar em nossa mente e nosso coração um jardim de amor e de caridade. Que Deus abençoe todo o planeta Terra e toda a humanidade, o nosso Brasil e todo o povo brasileiro. Que a paz e o amor de Jesus Cristo reinem em nossos corações. Meus queridos irmãos, fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, louvado seja. Bom dia para todos, fiquem com Deus. Amém, Jesus.